A publicitária que foi para a UTI após usar Ozempic sem orientação médica. Após exame de sangue, médicos constataram que a paciente apresentava alterações no fígado e pediram que fosse internada. Basta digitar Ozempic nas buscas de redes sociais para encontrar vídeo mostrando pessoas dizendo que emagreceram usando o medicamento e dando seus depoimentos sobre ele. Foi buscando esse resultado que a publicitária Fernanda Guimarães Pimenta, de 29 anos, decidiu fazer uso do medicamento sem orientação médica e acabou parando da UTI e quase teve uma insuficiência hepática, quando o fígado para de funcionar. Após assistir a esse vídeo nas redes sociais, Fernanda decidiu usar Ozempic, uma canetinha com uma agulha na ponta sem acompanhamento médico em julho do ano passado. Ela também conhecia algumas amigas que faziam uso do medicamento e estavam perdendo peso rapidamente. Caneta para aplicação de Ozempic. Jet imagens via BBC News Brasil. Comecei a ser impactado pelos vídeos, até brinco falando que fui influenciado pelo meu próprio trabalho, já que sou publicitário, o algoritmo começou a me apresentar diversos vídeos falando sobre o uso de Ozempic e seus resultados positivos. Então, eu coloquei na minha cabeça que se eu tomasse, iria dar super certo também, relata. Na época, a publicitária estava insatisfeita com o próprio corpo após engordar 10 quilos durante o período de pandemia e passar do manequim 40 para o 44. Trabalhando em home office, ela deixou de ir caminhando até o escritório que trabalha em São Caetano do Sul, aumentando seu sedentarismo e contribuindo para o ganho de peso. Em nota, a BBC News Brasil, o laboratório Novo Nordisk, fabricante o Ozempic, explicou que o medicamento é indicado para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2, insuficientemente controlado como adjuvante à dieta e exercícios físicos. O fabricante acrescenta ainda que o medicamento deve ser utilizado e comercializado apenas sob prescrição médica, contraindicado para grávidas, lactantes e pacientes alérgicas à semaglutida. Sobre as complicações tidas por Fernanda após o uso sem prescrição do medicamento, o fabricante explicou que o medicamento não interfere na função do fígado. Ele pode ser usado em pacientes que possuem insuficiência hepática leve e moderada. A experiência em pacientes com insuficiência hepática grave e pequena, mas não ocorre o aumento das enzimas hepáticas relacionado ao uso do medicamento. Contudo, o aumento de enzimas pancreáticas pode ocorrer de maneira transitória em pacientes com histórico prévio de pancreatite devem utilizar o produto com cautela, disse em nota. Os distúrbios gastrointestinais, tal como náusea, foram os eventos adversos mais frequentemente relatados, sendo a maioria transitória de intensidade leve e não levando à interrupção do tratamento. Esse evento ocorreram em uma proporção semelhante em relação a outros análogos de GLP-1, já comercializado no Brasil. A interrupção prematura do tratamento devido a eventos adversos foi inferior a 10%, e todos os grupos estudiosos
1 e 7, cabe ressaltar que o tratamento deve sempre ser orientado pela recomendação fornecida pelo médico responsável e deve basear-se em uma avaliação individual das necessidades do paciente, acrescentou. Ânsia e dor de cabeça. Eu insisti muito para que meu namorado comprasse o medicamento para mim. E como uma forma de tentar me agradar, ele comprou uma farmácia sem receita ou qualquer tipo de restrição e pagou R$ 850. Não pensei em nenhum momento passar pelo médico. Eu estava muito esperançosa que iria funcionar e eu emagreceria. Detalhe a publicitária. Logo após a aquisição do medicamento, Fernanda recorreu mais uma vez aos vídeos da rede social para aprender a aplicar a medicação e decidiu que usaria o Ozempic uma vez por semana, aumentando a dose em cada aplicação. Fiz a aplicação da primeira injeção, comecei a sentir muita ânsia e dor de cabeça, mas até aí estava dentro dos sintomas esperados pela medicação, e são previstos da bula. Na semana seguinte, eu resolvi aumentar por conta própria a dosagem, passando de 0,25 mg para 0,5 mg, achando que potencializaria os resultados, recorda a publicitária. Após a segunda aplicação, os sintomas ficaram muito mais intensos e a publicitária decidiu buscar ajuda médica, indo ao pronto-socorro da cidade. Foram 8 idas ao hospital para tratar os sintomas que não cessavam. Com vergonha, a jovem não relatou aos médicos que estava usando o Ozempic sem acompanhamento profissional. Eu não parava de vomitar, sentia muita dor no estômago e passava o dia enjoado. Foi 8 vezes ao pronto-socorro para tomar medicação na veia e nada adiantava. Eu voltava para casa e continuava vomitando. Recorda. Fiquei com vergonha de falar para o médico que eu estava usando por conta própria, então falei que estava tomando o Ozempic, mas que o médico tinha indicado, acrescenta. Fernanda agora estava recuperada, ela passou a fazer musculação e já perdeu 7 dos 10 quilos que havia ganhado durante a pandemia. Arquivo pessoal via BBC News Brasil. Após exame de sangue, os médicos constataram que a publicitária apresentava alterações do fígado e pediram que ela fosse internada devido à gravidade do quadro de saúde de Fernanda. Ela foi encaminhada para a UTI para que o médico pudesse monitorar de perto as enzimas do fígado, que, segundo a publicitária, a quantidade estava mais de 10 vezes acima do considerado normal. Falei que não queria ficar na UTI e a médica foi bem sincera e disse: ou eu te interno para monitorar seu fígado ou você pode ir para a fila do transporte, porque caso as enzimas continuarem sumindo, seu órgão pararia de funcionar, relata a publicitária. Além do problema do fígado, a publicitária também foi diagnosticada com pedra na vesícula. O especialista não sabe se ela foi desencadeada pelo uso do Ozempic ou se a jovem já tinha o problema e só foi potencializado pelo medicamento. Foram 7 dias de internação da UTI tomando medicações para dor para controlar o fígado. Com o tratamento, as enzimas do fígado de Fernanda reduziram, indicando a recuperação do órgão, descartando a necessidade de um transplante. Recuperada, a publicitária passou a fazer musculação 2 vezes por semana e já eliminou 7 dos 10 quilos que havia engordado durante a pandemia.
O que é o Ozempic e quando ele é indicado? O Ozempic é o nome comercial de um medicamento injetável chamado semaglutida, indicado inicialmente para auxiliar no tratamento do diabetes tipo 2. A semaglutida ajuda a controlar o açúcar do sangue, aumentando a produção de insulina e retirando a produção de glicose pelo fígado. Como é um medicamento, a dose e forma de usar deve ser orientado por um médico. Ela ajuda a controlar o açúcar do sangue, reduz o apetite e retém o esvaziamento gástrico, o que significa que os alimentos permanecem no estômago por mais tempo, proporcionando uma sensação de saciedade. Além disso, ela pode reduzir a gordura corporal. Em estudos clínicos, a semaglutida demonstrou melhor a sensibilidade à insulina e aumentar a queima de gordura, o que pode ajudar na perda de peso. Isso também é uma vantagem na redução de gordura do fígado, beneficiando portadores de esteatose hepático com dificuldade ou má respostas à mudança de hábitos com dieta e exercícios. Explica Carla Adriana Loureiro e Mato, hepatologista do Núcleo de Medicamento Avançada do Hospital Sírio-Libanês. Apesar disso, diferente do que acontece na Europa e Estados Unidos, a semaglutida ainda não está liberado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para uso unicamente contra a obesidade no Brasil. Sua utilização é recomendada para adultos portadores de diabetes tipo 2 como auxiliar do tratamento em conjunto com dieta e exercícios. Pode ser utilizada como única medicação, mas também pode ser utilizada em associação com outros medicamentos se necessário. O Ozempic ainda não é liberado, mas uso em crianças e adolescentes menores de 18 anos e não deve ser utilizada em grávidas devido à falta de estudos com esse público, acrescenta Matos. Assim como todo medicamento, seu uso indiscriminado pode ter consequências graves, como potencialização das complicações oculares do diabético, desidratação grave com insuficiência renal, pancreatite aguda grave. Pacientes que estão usando o Ozempic, se precisarem passar por um procedimento cirúrgico, exemplo, preciso suspender o uso de vários dias antes ou então o jejum, que para a cirurgia seria de 8 horas, tem que ser de 48 horas, porque o paciente pode aspirar o conteúdo gástrico na hora da intubação, explica Rodrigues, cirurgião médico cirurgião do Hospital 9 de Julho. Por que ele causa um emagrecimento tão rápido? Um dos efeitos colaterais do semaglutida é a perda de peso rápido. Isso acontece porque semaglutida, que é um agonista que simula a ação, é um hormônio chamado GLP-1, produzido pelo intestino e, além de contribuir para o controle da glicemia, também atua no hipotálamo, diminuindo a vontade de comer, e como já demonstrado em alguns estudos também melhora a fome emocional, que é aquele comer por ansiedade. Foram feitos estudos visando o tratamento da obesidade com o Ozempic e observou-se que doses maiores teriam um efeito melhor na perda de peso. Com esse estudo foi aprovado no Brasil medicamento com o nome comercial de Wegovy, que ainda não está comercializado nas farmácias, mas que em breve chegará. Ele apresenta uma dose maior de semaglutida do que se tem no Ozempic, sendo mais eficaz no tratamento da obesidade, explica Fábio Trujillo, diretor do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBEM.
O Wegovy, o medicamento específico contra a obesidade, também tem em seu princípio ativo a semaglutida. Ele já foi aprovado pela Anvisa e traz 2,4 miligramas, o Ozempic tem 1 miligrama. Esse medicamento pode resultar em perdas médicas de 17% do peso corporal e pode ser usada com segurança em pessoas com ou sem diabetes. Entretanto, sempre com acompanhamento médico, que vai fazer a dosagem correta, uma vez que o aumento lento e gradual da dose reduz e muito a chance de efeitos colaterais, diz Bruno Gelonesi, pesquisador da Unicamp e membro do Departamento Científico da Obeso, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. No entanto, a aprovação não quer dizer que ele pode ser usado de forma indiscriminada e por qualquer pessoa que deseja emagrecer. Um dos critérios para a indicação de medicamentos no tratamento da obesidade é um índice de massa corpórea IMC maior do que 30 IMC, não sei o que, 30 igual obesidade grau 1, ou em pessoas que têm IMC maior ou igual a 27 e que têm outras comorbidades associadas à obesidade e a perda de peso possa contribuir para a melhora geral. Para calcular o IMG, basta dividir o peso de uma pessoa pela altura dela, elevada ao quadrado. O número obtido a partir dessa operação matemática se encaixa em uma das categorias a seguir. Menor que 18,5 abaixo do peso normal, entre 18,5 e 24,9 peso normal, entre 25 e 29,9 sobrepeso, entre 30 e 34,9 sobrepeso. Obesidade grau 1, entre 35 e 39,9, obesidade grau 2, acima de 40, obesidade grau 3. Acontece que vemos muita gente recorrendo à automedicação sem seguir esses critérios. Às vezes, pessoas com um peso normal que querem perder 2 ou 3 quilos e acabam fazendo uso inadequado do remédio, já que ele não tem essa indicação, diz o diretor da SBEM. Esse texto foi publicado originalmente aqui.